Faltam 12 dias para o segundo turno das eleições. Muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre a votação do dia 28. A disputa eleitoral no segundo turno é o assunto de hoje da nossa coluna Direito do Cidadão. Aqui no estúdio, eu recebo o desembargador Rogério Tavares, ele que é vice-presidente do TRE de Minas. Desembargador, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Minas. Boa tarde a todos os espectadores, para você também. Tá, Medeiros, doutor, perdão, viu? É Rogério Medeiros. Bom, doutor, vamos começar falando da eleição desse segundo turno, né? O que o TRE está preparando para o eleitor que foi aí tomado por uma enxurrada de fake news no primeiro turno das eleições, o que o TRE vem garantir para o eleitor nesse segundo turno do processo eleitoral? Bem, em primeiro lugar, registrar que o primeiro turno, a eleição transcorreu de maneira absolutamente normal. Nós tivemos pouquíssimos problemas com as urnas eletrônicas, apenas 480 substituições em 48 mil em todo o estado, menos de 1%, né? Cerca de 1%. E todas as substitutas funcionaram corretamente. E a apuração foi feita em tempo hábil, na mesma noite saiu o resultado de todo o estado, e resultados que se aproximavam das pesquisas de boca de urna. Então não houve nada de anormal. De anormal houve sim essa indústria de boatos, de mentiras, né? Fake news contra a própria urna eletrônica. Tumultuou um pouco o processo. Pois é. E no primeiro turno, o eleitor tinha que votar para 8 cargos? 6 cargos. Seriam 2 senadores, deputado estadual, federal, governador. Agora não, agora são 2. Na próxima rodada, né, o segundo turno, nós teremos o voto em candidatos a governador e presidente, nesta ordem. É bom destacar isso, votar primeiro para governador e finalizado o voto para presidente. Então, parece que o eleitor, às vezes, está nos assistindo e fala assim, não, mas a gente sabe disso, isso é simples. Mas não é tão simples quanto parece. Não. Na hora do voto, lá, às vezes o eleitor se confunde. Então, vamos explicar direitinho, doutor. Primeiro, ele chega e escolhe o candidato ao governo do estado, não é isso? Assinala os 2 números do candidato que ele escolheu, confirma. Aí vai aparecer na tela a votação para presidente. Aí ele vota de novo nos 2 números do candidato que ele escolheu para presidente e vem aquele confirma e a urna encerra a votação. Um detalhe, sim. Algumas urnas de modelo mais recente, 2015, elas fazem esse fechamento depois do voto final com muita rapidez. E correu o boato de que a urna não estaria computando esse voto. É boato, gente, é mentira. Se a urna não computasse o voto, ela não abriria para o eleitor seguinte próximo, na fila, né? Os votos foram todos contabilizados, não há problema nenhum quanto à segurança da urna eletrônica. Doutor, outro questionamento do eleitor, que às vezes ele falava, é quanto a isso, porque às vezes ele ficava esperando aquela barra, né, do progresso, da finalização do voto, chegar a 100%. E não vai chegar, porque o 100% significa a palavra fim, que aparece, não é isso? Quando ele botou fim é porque está tudo ok, né? E a urna já está liberada para o eleitor seguinte. E os votos depositados por aquele eleitor que encerrou estão devidamente contados, registrados. Nós recebemos aqui muitas reclamações de eleitores das cidades de Contagem, Betim, Uberlândia, Juiz de Fora, que passaram pela biometria. Foi Uberlândia, Uberaba, Contagem e Betim. Dizendo que foram votar e chegaram lá na hora e tinha tido o título cancelado. Realmente, muitos eleitores dessas cidades, onde a biometria é obrigatória, eles tiveram o título cancelado. E o título continua cancelado para o segundo turno, doutor? Continua. Eu tenho dado entrevistas a esse respeito, inclusive estive em Uberlândia antes do primeiro turno para dar uma palestra e fui em 2 emissoras de TV e falei com as pessoas e repito para os ouvintes de todo o estado. Dia 5 de novembro nós retomaremos o trabalho de alistamento nos cartórios de todas as regiões do estado. E nesses 4 municípios, as pessoas que estiverem nessa situação vão logo ao cartório regularizar, né? Elas não foram vítimas, tentou-se criar uma imagem que elas foram vítimas, não foram. A Justiça Eleitoral divulgou bastante esse procedimento, pediu ajuda das autoridades locais, inclusive os políticos. E a pessoa que não compareceu tinha que ter o título cancelado, porque a biometria ela é feita para dar segurança à pessoa. A identificação. Exatamente, ela é registrada com as digitais, né, fotografia.
Então não adianta. Quem teve o título cancelado e tentou votar no primeiro turno, não adianta procurar. Não adianta nem comparecer. Não adianta nem comparecer. O conselho que eu dou é logo na reabertura, a partir de 5 de novembro, se dirigir imediatamente ao cartório e fazer a sua biometria. E resolver a situação eleitoral. Resolve a situação. Doutor, muito obrigada por sua participação, presença hoje aqui no Jornal Minas. É sempre um prazer conversar sobre eleições, esclarecer o eleitor sobre a importância desse voto. Eu agradeço a você e recomendo aos espectadores e aos candidatos e apoiadores muita tranquilidade e paz. E não compartilhem fake news. Exatamente. Por favor. Muito obrigado.